Vale e a Prefeitura Municipal de Porto Feliz. Esse encontro, ele tem como propósito maior a viabilizar as ações com o Estado e a Prefeitura, viabilizando o propósito maior, que é trabalhar cultura material e imaterial de Porto Feliz, com a montagem do museu, né? Então, acho que a gente comentou um pouquinho com vocês o mês passado, né? O último encontro nosso. Então, é isso. Eu acho que dá para a gente fazer uma dinâmica, o certificado, a lista de presença, nós vamos estar disponibilizando. Eu gostaria de combinar com vocês das perguntas e a participação. Como são dois professores, né, tem uma dinâmica para a gente se organizar, a gente vai disponibilizar as perguntas. Aqui do lado direito tem o ícone, atividades. Então, quem quiser, durante a fala dos professores, dos palestrantes, falarem alguma coisa ou participar, fiquem à vontade. Depois, nos 15, 20 minutos que a gente finalize, né, antes da finalização da apresentação, a gente abre e faz a leitura das perguntas. Eu vi que tem 4 pessoas com mãos levantadas. Alguma questão para colocar? O que será que é? Lucas? Tá. Ok. Então, ok, gente. Eu me perdi aqui um pouquinho, mas voltando na nossa fala. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o projeto. Nós iniciamos, a Engenho Cultural foi contratada pela Secretaria, pelo Sistema Estadual de Museus, para a gente formalizar, enquanto contrapartida com o Estado, né? Com a verba da Caixa sendo financiada, né, o restauro do museu, nós montamos a exposição que está aí na Casa de Cultura. Que apareceu uma pergunta aqui para mim. Desculpa, gente. Nós viabilizamos a exposição, que, na verdade, vai ser fruto da terceira ação que nós vamos estar desenvolvendo com vocês, a partir do ano que vem, que é as visitações com as escolas e com as crianças, né, da rede pública municipal. É uma ação voltada com um propósito, né, de patrimônio e museus, e tem a finalidade de estar fomentando a cultura municipal nesse sentido. Feita a apresentação, eu vou estar apresentando para vocês os 2 palestrantes. Nós temos hoje a professora Juliana Binotti, ela é arquiteta, ela é arquiteta urbanista, especialista em patrimônio arquitetônico, teoria e projeto, formada pela PUC Campinas, mestre em engenharia civil pela Universidade Estadual de Campinas, proprietária da empresa J. Binotti Arquitetura, desde 97, experiência em arquitetura e urbanismo, com ênfase nas seguintes áreas: projeto arquitetônico, projeto de interiores, patrimônio e paisagem cultural, ordenação territorial, arquitetura rural, turismo rural, técnicas retrospectivas, história da arquitetura e teoria. Ela é conselheira do COPLAN, que é o Conselho Municipal de Planejamento Urbano de Limeira, conselheira do IAB, Núcleo de Limeira, desde a fundação em 2003, conselheira na Associação Pro Memória de Limeira, vice-presidente com DEFARE, Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico e Arquitetônico de Limeira, tendo sido presidente por mais de 10 anos.
professora do curso de Arquitetura e Urbanismo das Faculdades Integradas Einstein de Limeira e coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo das Faculdades Integradas Einstein de Limeira. Professora substituta da Faculdade de Tecnologia da Unicamp, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Tecnologia e Cidade da Unicamp, é coordenadora da Subcomissão de Arquitetura na Comissão de Bens Culturais Eclesiásticos da Diocese de Limeira e é integrante do grupo de pesquisa Italianos no Interior de São Paulo, ligado ao IEB-USP, membro do Núcleo Documomo, São Paulo. Feita a apresentação, eu peço para a Juliana fazer a sua apresentação, Ju. Oi, boa tarde a todos, não sei se todos estão me ouvindo. É um prazer estar aqui participando com vocês, trazendo um pouquinho da experiência de mais de 30 anos aí de profissão, dentro da área de patrimônio eu já estou há mais de 20 anos também, né? Então eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês para começar a nossa apresentação, tá bom? Não sei se está todo mundo vendo. Tá dando certo, Renata? Você está olhando aí? Tá tudo certo. Tá. Ok. Bom, vamos lá. Então, o tema aqui do nosso seminário hoje, né, o patrimônio, uma questão além do visível, né, contextualização histórica, cultural, social e afetiva de Porto Feliz. E a gente está trazendo aqui um pouco de estímulo, né, e percepção da questão do patrimônio para vocês, tá? Então, uma das questões, assim, afinal, o que consiste o patrimônio? Para que servem e qual a sua representatividade? Né? Então, trazer esse debate para a gente poder conversar hoje um pouquinho sobre a percepção, né, do patrimônio de Porto Feliz. Então, aqui eu já coloquei algumas imagens, né, de alguns patrimônios que vocês já têm aí, alguns tombados e outros não. A gente vai conversar um pouquinho aí do que é patrimônio, né, do que é tombamento. Então, eu vou começar a passar algumas informações iniciais para a gente estar conversando, tá? Então, o que seria patrimônio, né? Se a gente for procurar no dicionário, o que é o patrimônio? É uma herança que a gente recebe da família, né? Então, um familiar falece alguma coisa, a gente recebe uma herança dele. Então, pode ser uma cadeira, pode ser uma caneta, pode ser uma casa, pode ser um terreno. Então, tudo isso faz parte de uma herança da família, né? E a família também é formada por conjunto de bens, né? Então, ela tem, às vezes, não só a questão de edifícios, mas ela pode ter um conjunto de mobiliário que era do avô. Então, isso também é um conjunto de bens familiares, que muitas vezes a gente vê esses conjuntos mais assim, quando a gente está em museus, né, que a gente entende um pouquinho, aquilo lá também é um conjunto de bem familiar, né? Só que o que a gente vai falar aqui um pouquinho vai um pouco além disso, né? A gente vai falar o que é um patrimônio com relação à nossa cidade. Então, ele pode ser um bem isolado, né, como, por exemplo, uma igreja, como ele pode ser um conjunto de bens, né, que pode ser, por exemplo, uma rua representativa que tenha características de uma determinada época da cidade. A gente pode ter conjuntos naturais, conjuntos culturais, quando a gente chama de cultura, é tudo que o homem pôs à mão e tudo que o homem, nós homens, né, homens e mulheres, o que nós construímos como cidade, né? E como que isso se determina, qual que é essa importância, como a gente reconhece a importância disso dentro de uma região, de uma cidade, de um país, ou até mesmo como um patrimônio da humanidade, quando a gente fala dos bens preservados, tombados pela Unesco, né? Então, são questões que a gente vai trabalhando, né, e vai tentando reconhecer como que a gente identifica isso dentro das nossas cidades, né? E o patrimônio, a gente consegue também adquirir
dá tipologias, né, de patrimônio e quais são esses valores de patrimônio. Então, a gente tem um patrimônio histórico, por exemplo, o prédio da antiga estação Sorocabana de vocês. Ele é um patrimônio histórico, que ele é uma antiga estação, hoje não é mais, né, a biblioteca que vocês têm aí, ele foi um prédio restaurado e preservado, ele é um patrimônio histórico. Ao mesmo tempo que também ele é um patrimônio arquitetônico, porque ele é um bem material, né, que tem uma matéria. Então, dentro da questão do patrimônio, a gente tem os patrimônios materiais e os imateriais. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, nessa questão da tipologia de patrimônio, então a gente tem o histórico, a gente tem arquitetônico, a gente tem os valores de obra de arte, que são os artísticos. Então, o arquitetônico como valor de construção, o histórico como valor histórico, o artístico como valor de obra de arte. Então, por exemplo, para a gente pensar dentro de uma igreja, a gente tem as imagens, a gente tem, de repente, bancos, a gente tem os altares, tudo isso, os elementos decorativos, tudo isso tem valor de obra de arte. Assim como um quadro, que também a gente pode receber de uma herança, um quadro de um pintor, que de repente pintou o rosto da minha avó e está lá na sala do meu avô, né? Então, isso tudo também tem valor artístico. A gente tem valor arqueológico, que tem valor de antiguidade, como no paredão que vocês têm no Parque das Monções, por exemplo, né? Tudo isso que a gente está falando de patrimônio envolve uma questão de valor de turismo também, que isso traz também a questão de pessoas reconhecerem, além de nós mesmos da nossa cidade, também essa questão do turismo envolvendo e dando valoração para tudo isso que é importante para um determinado grupo social. E tudo isso, se a gente for falar, está envolvido a questão da cultura. Então, antigamente, os conselhos de preservação de patrimônio, eles tinham os nomes assim, ainda existem, ainda são assim, mas está mudando isso dentro da conceituação, né? A gente tinha um conselho de preservação do patrimônio histórico, artístico, turístico, paisagístico, era um nome super comprido. Hoje a gente está simplificando tudo isso, que isso tudo faz parte da cultura. Então, hoje, os conselhos estão passando a mudar a nomenclatura deles para conselhos de preservação do patrimônio cultural da cidade e tal, né? Então, isso está se mudando um pouco, essa questão da conceituação. Então, dentro do patrimônio cultural, né, que a gente agora entra nessa questão da cultura, dentro da nossa própria Constituição Federal, a gente já tem o reconhecimento do que é um patrimônio, o que esse patrimônio significa para a comunidade. Então, ele tem a ver com bens materiais, que é o que a gente já comentou, tudo que tem matéria, e os bens imateriais, que são esses bens? São bens que a gente não consegue pegar. Né? O que seriam isso? São formas de expressão, são modos de criar, de fazer, de viver, né? São criações científicas, artísticas ou tecnológicas. Sempre, tudo isso está envolvido o homem fazendo alguma ação, o homem fazendo alguma atividade. Por exemplo, a nossa avó faz crochê. A minha avó fazia crochê, né? Vou dar um exemplo meu. A minha mãe sabe fazer crochê. Eu não sei fazer crochê. Se eu não souber fazer crochê, eu não consigo ensinar a minha filha. Então, hoje a minha filha aprende com a minha mãe, porque a minha avó já é falecida, ou eu tenho que aprender para passar para ela ou para uma próxima geração. Então, eu estou dando um exemplo pequeno, mas é um exemplo que a gente há uma receita. Só minha avó fazia uma determinada carne de panela, a minha mãe não sabe fazer. Minha avó faleceu, ninguém mais come. Então, isso é uma maneira, é um bem imaterial de a gente preservar também para umas futuras gerações. Então, além dessa questão dos bens imateriais, a gente tem obras, objetos, documentos, né, conjuntos urbanos, sítios de valores históricos, uma mata preservada também é um patrimônio paisagístico, é um patrimônio ambiental de uma determinada cidade, de um determinado grupo social. Então, tudo isso tem a ver com patrimônio cultural, tá? E dentro do patrimônio cultural, como preservar a nossa história, essas nossas construções, obras de arte, antiguidades, as nossas paisagens? Como a gente faz para preservar tudo isso, né? Então, existem os conselhos de preservação. Então, a gente tem conselhos a níveis municipais, então eu pus alguns exemplos aqui para vocês. O Compresp, na cidade de São Paulo, que é um conselho que preserva
o patrimônio da cidade de São Paulo, a gente tem o CODEPAC em Campinas, a gente tem o CODEPAC também em Piracicaba, eles têm um nome parecido aí, com a sigla que muda um pouquinho. Em Limeira nós somos o CONDEFALE, que tem o LI de Limeira, né, então é o Conselho de Patrimônio Histórico, aquele nome comprido que eu comentei com vocês no começo aqui da nossa fala. E a gente tem o órgão estadual, então aqui no estado de São Paulo, quem é o nosso órgão? O CONDEFAT, que ele vai cuidar do patrimônio de importância para o estado. Vocês têm 3 patrimônios tombados aí no estado, aí na cidade de Porto Feliz, né? A gente tem a antiga Casa da Alfândega, a gente tem o Solar, né, na rua Ismédio, e a gente tem o Parque das Moções. Já são patrimônios reconhecidos como importantes para o estado de São Paulo, não é mais só para o município, ele é para o estado de São Paulo. E a gente tem depois no IPHAN, na esfera federal, que é o órgão que vai cuidar da preservação do patrimônio na federação, no país como um todo. E se a gente for a nível mundial, a gente vai ter a Unesco. Cada um desses 4 conselhos que eu estou comentando aqui com vocês, eles estão em alguma esfera dentro da questão geográfica, né, do nosso território. Então, vamos ver o que é um conselho municipal. O que é os conselhos municipais? Eles têm a incumbência, né, de propor o tombamento de bens móveis ou imóveis, né? Então, o que seria bens móveis? São bens que é uma cadeira, um bem móvel, que eu tiro ela de um lugar, eu levo para outro. Um bem imóvel é uma edificação, por exemplo, que eu não consigo tirar do lugar. Então, propor o tombamento como forma de reconhecer a importância daquele bem e tentar preservá-lo para uma próxima geração. Além disso, a formulação de diretrizes de preservação. Então, eu quero propor um tombamento para se preservar, eu tenho que estabelecer diretrizes para essa preservação. E também opinar sobre algum projeto, algum plano, alguma proposta que venha a ser feita nesse bem que se pretende preservar. Então, quero tirar o telhado de uma casa. O que está acontecendo? Está com problema? Então, se o bem tem um reconhecimento de importância de sua preservação, passa por esses órgãos municipais para eles avaliarem se aquilo lá não vai descaracterizar, se aquilo lá não vai estragar o patrimônio, né, de deixar ele prejudicado estruturalmente, ou mudar cores que prejudiquem a sua visibilidade. Então, tudo isso faz parte desses conselhos municipais. É incumbência dos conselhos cuidar de toda essa gestão desse patrimônio do município, tá? Eu acho que vocês aí até em Porto Feliz, vocês têm uma lei para conselho, mas eu acho que o conselho de vocês ainda não funciona, né? Não sei se ele está ativo ainda. A nível estadual, né, mudando para o estado, então tudo isso que eu falei com relação ao município é considerado para o estado também. Só que o estado daí vai cuidar, proteger, valorizar, divulgar esse patrimônio do estado de São Paulo como um todo e não mais de um município só específico. Tá? Então, o estado, quando você tem um bem tombado pelo estado, é que o estado reconheceu a importância disso para o estado e não é mais para aquela comunidade apenas. Então, isso tem um valor muito importante a nível do que a gente fala do patrimônio de preservação e de importância da nossa história, da valorização do nosso povo, né, de quem construiu aquilo, de quem usou aquele espaço. Então, tudo isso faz parte da história das pessoas, da história das nossas famílias, da história dos nossos filhos que vêm, né, que estão aqui. Então, isso depois a gente vai para o nível do IPHAN, que é o nível federal, da mesma forma. Então, hoje, dentro do artigo 216 da Constituição Federal do Brasil, o patrimônio cultural são todas essas nomenclaturas que eu já comentei com vocês, né? Então, são as formas de expressão, de saber fazer, das criações, das valorizações, das manifestações desse patrimônio construído, né, de conjuntos e edificações, e cabe ao poder público apoiar a comunidade. Então, cabe ao IPHAN falar com o Estado e com os municípios da importância da preservação daquele determinado bem, daquele determinado prédio, daquela paisagem, alguma coisa que tenha relação e importância a nível da federação, do país como um todo. Tá? E a gente vai a nível mundial quando a gente chega com a Unesco. Então, em 72, né, 1972, a Unesco aprova a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial. E ele passa a olhar
para tudo isso, em todos os países do mundo, o que é importante para o mundo como um todo, para a preservação da humanidade. Então, da maneira daquilo lá ser feito, né, a nível mundial. Então, a gente tem patrimônios espalhados pelo mundo inteiro que são preservados pela Unesco. Então, a Unesco fala, então, o que a gente já comentou aqui, em dois tipos de patrimônio também, os materiais e os imateriais, né? Então, a gente já comentou um pouquinho isso. O material são coisas tangíveis que a gente pega na mão, que tem materialidade, e os imateriais são os bens intangíveis. Então, o que seriam isso? As festas, danças típicas, as línguas dos povos, né, que estão se perdendo dentro do mundo como um contexto, né, mundial. Então, isso é a preocupação da Unesco, como preservar tudo isso, de que forma preservar. Né? Então, alguns são tombados por eles, né? Existem leis específicas para regulamentar toda essa preservação, tanto do patrimônio material quanto do imaterial. Tá? Então, alguns exemplos aqui, né, de patrimônio material que são protegidos pela Unesco, né? Então, a gente tem patrimônio na Índia, a gente tem Brasília, a gente tem cataratas, a gente tem as ruínas dos Incas, a gente tem geleiras, e isso espalhados pelo mundo inteiro. A gente tem patrimônios que são, então, só que eu comentei aqui em cima, ó, são mais de 800 sítios naturais e culturais que são preservados pela Unesco, tá? E a questão do patrimônio imaterial, então, são, quando a gente fala das tradições dos povos, né? Então, a gente tem as expressões orais, como a linguagem, como as músicas, as performances todas não só de música, mas o tipo de dança, o teatro. Então, cada comunidade, cada povo no mundo tem a sua. E isso é importante sempre ser passado de geração em geração para que isso se perpetue para as próximas gerações. E como a gente pode preservar, né? A gente sabe que já sabe o que é patrimônio, a gente sabe quais são os órgãos e como que esses órgãos fazem para preservar, né? Quais esses instrumentos de preservação? Se a gente falar em bens patrimoniais, materiais, a gente está falando de matéria, a gente fala em tombamento. O tombamento é uma lei que é ditada, normalmente feita dentro de um município através de um decreto de um prefeito, que preserva aquele imóvel, aquela construção, aquela paisagem, aquele conjunto, de acordo com a história que teve do município, com algum outro elemento, como a gente já comentou, se ele tem a questão artística, arqueológica, então ele vai ser tombado. Então, o tombamento é uma lei ou um decreto que faz com que isso não perde as características, né? O proprietário não perde a sua propriedade, mas o imóvel tem que ser preservado para que aquela característica existente dele se mantenha para as próximas gerações, tá? E quando a gente fala de bens imateriais, a gente não fala em tombamento, a gente fala em registro. Então, a gente registra esses bens, né? A língua, a canção, a música, então através de vídeos, então daí não são só mais elementos de legislação, mas a gente tem também áudios e vídeos que vão comprovar e vão apresentar aquilo como uma forma de preservação, né, para ser protegida. Então, o tombamento, ele é um ato administrativo, que ele é realizado pelo poder público, quer seja ele municipal ou estadual ou federal, com o objetivo de preservar, né, através de uma lei específica. E o que pode ser tombado? Então, tudo que a gente conversou até agora, que eu apresentei para vocês, tudo pode ser tombado, desde que ele seja representativo para uma comunidade, ele tem uma história envolvida, ele tem uma afetividade envolvida, ele tem uma materialidade que é de importância, que são formas de expressão, são comunidades, por exemplo, os quilombolas, construíram uma determinada grupo, um determinado conjunto arquitetônico de importância, ele pode ser preservado. Eu tenho um conjunto de livros, fotografias, mobílias, ele pode ser preservado. O modo de fazer de uma oca indígena, a gente pode pedir uma preservação, um tombamento disso tudo, para esse modo de fazer e essa maneira de se construir, ela ser preservada para gerações. Então, o tombamento vai ser feito pela União, pelo Estado e pelo município. No caso da Unesco, não é uma forma de tombamento, tá? É um outro tipo de lei específica que faz essa efetividade da proteção. Então, aqui a gente tem quem efetua, né, o tombamento seriam essas três entidades aí, né?
E no caso dos bens materiais, é possível qualquer cidadão pedir um tombamento? Sim, a nossa Constituição permite isso. Qualquer pessoa que entender que um determinado patrimônio da cidade dela, quer seja material ou imaterial, deveria ser protegido, ela pode pedir, né? Ela pode entrar com um pedido de preservação. Se a cidade não tem conselho, ela pode pedir direto para a prefeitura, né, que se preserve aquilo. Ela pode pedir isso na Câmara de Vereadores. Olha, é importante aquele determinada cultura daquele bairro, uma festa típica que tenha na cidade, vamos preservar? Então, são feitas leis específicas para se fazer esse tombamento ou esse registro que eu comentei com vocês, né? E quem é possível impedir, como é possível impedir a destruição, né, de um bem de interesse de preservação? De novo, qualquer cidadão pode pedir, solicitar que seja impedido, né, essa destruição desse bem. Se não der certo, a partir de uma simples pedido, por exemplo, numa prefeitura, a gente pode recorrer ao Ministério Público. E o Ministério Público é um grande parceiro nosso, porque, afinal de contas, eles estão para justamente cuidar da cidade e dos cidadãos. Então, se a gente entende que isso deve ser preservado e que está sendo destruído, a gente pode pedir a impedir, né, que aquilo lá não seja destruído. Então, aqui, só para trazer para vocês essa informação também, que o tombamento não é uma desapropriação. São atos totalmente diferentes. O tombamento é uma lei específica só para preservação, não desapropria o bem. A desapropriação não tem nada a ver com tombamento. Tá? São coisas completamente diferentes. Então, o tombamento, ele não altera a propriedade do bem, ele apenas proíbe que seja destruído ou descaracterizado, que deforme ou que faça alguma destruição desse bem, tá? Então, portanto, o tombamento não é uma desapropriação. Isso é bem importante da gente falar, porque muitas pessoas têm essa falta de conhecimento e entende dessa forma que acaba achando que o tombamento vai perder valor, vai prejudicar uma família, e não é nada disso. É só uma lei que preserva características de uma construção, por exemplo, tá bom? O tombamento não é a única forma de preservação, né? Existem outras formas de se preservar. Por exemplo, um inventário. O inventário é a primeira forma para se reconhecer a importância de um bem. Né? Então, o que é um inventário? Você vai lá no caso de um edifício, existe um conselho na cidade, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um inventário e vai falar, olha, aquele edifício na rua tal é importante, ele tem características, a gente pode fazer fotografia, pode levantar plantas, para identificar aquele bem e reconhecer, deixar uma forma de registro, de registrar essa importância desse bem. Tá? Nem que ele não seja tombado. Um dia ele passou por uma lista e ele passou a fazer parte do inventário da cidade. Os planos diretores também, que são leis que cuidam da preservação, aliás, do crescimento das cidades, eles também têm o papel, como lei, de proteger. Eles podem ter alguns artigos na lei que fazem a preservação de bens. Né? Então, a gente pode solicitar. Então, se vocês tiverem, por exemplo, um arquiteto, engenheiro, um historiador na cidade que queira participar dentro do plano diretor, na área de cultura, para poder preservar algumas características, alguns bens patrimoniais de reconhecimento da comunidade, eles podem estar incluídos dentro dos planos diretores. Tá? Ou os próprios municípios podem criar leis específicas, né, de preservação de um determinado bem. Tá? Então, a Constituição Federal, ela estabelece que a função da preservação é da União, dos estados e municípios e também da comunidade. Nós todos, como cidadãos, também podemos preservar. Então, a gente também é um fiscal na rua, né? Estou vendo que uma determinada construção vai ser demolida e ela tem uma importância muito grande para aquela comunidade, para aquele bairro, eu posso pedir, sim, que ela não seja demolida. Eu tenho esse poder, um poder de polícia, né, vamos dizer assim, de solicitar isso ao Ministério Público. Então, também eu consigo fazer com que a preservação aconteça. Então, é a função preservar. Então, a comunidade também é importante nesse processo, tá? E o tombamento? O tombamento pode ser alugado ou vendido? Com certeza, ele pode ser alugado, ele pode ser vendido e ele deve ser usado, que isso que é o mais importante.
Se ele ficar abandonado, ele vai se deteriorando e com o tempo se perde, né? Então ele pode ser vendido, pode ser alugado, pode ser herdado, né? Então faleceu alguém que tem um patrimônio tombado, ele passa isso para a próxima geração. Isso vai ser a herança de uma próxima geração, tá? E é importante a gente deixar isso claro, essa questão da herança. Por quê? Porque o patrimônio, ele é uma maneira também de um reconhecimento da cidade, da importância daquele bem. Então, a gente, além de ganhar como herança um patrimônio, por exemplo, uma casa que ela é tombada, eu ganho toda essa história e essa importância fica com a minha família, ninguém mais tira isso de mim, né? Então, isso é um reconhecimento de toda a comunidade. E o tombamento preserva? O tombamento preserva, ele é a primeira ação, né? A gente falou como primeira ação a questão do inventário, mas como ação efetiva para preservação é o tombamento que vai garantir a preservação efetiva dentro da legislação, tá? Então, se a gente pensar em leis, o inventário é o primeiro passo da gente começar o reconhecimento, mas quem efetivamente preserva é o tombamento, tá? E ele é realizado através de decretos, né, que estabelecem critérios para preservação. Então, por exemplo, eu tenho determinada casa no centro da minha cidade, que o que importa da preservação é a fachada. Dentro já foi tudo destruído. As pessoas que moravam antes quebraram paredes, mudaram piso, mudaram forro, mas aquilo no contexto da cidade, na rua, né, como paisagem urbana da cidade, é muito importante a preservação daquela fachada. Então, o tombamento vai criar esse critério. Então essa casa, ela pode ser preservada a fachada e o interior a gente permite que faça toda a modernização necessária. Então, isso é permitido dentro das leis de preservação, tá? E quando um bem é tombado, como é que é feito isso? Além da questão dessa lei ou desse decreto específico, ele vai para livros tombos, né? O que são os livros tombos? São os livros que, inclusive, os museus também trabalham dessa forma. Então, os objetos têm números, têm tombamentos. Então, eu posso ter tombamento arqueológico, tombamento paisagístico, eu posso ter o livro de tombo histórico, o livro de tombo de belas artes, o livro de tombo de artes aplicadas. Então, cada município vai estabelecer a importância de determinados livros e é onde é feito esse registro de que o imóvel da rua tal é tombado pelas suas características, e ali é citado todas as informações que vêm nesses documentos, que são ou os decretos ou as leis de preservação. Então, isso é feito um registro para se garantir também a preservação, tá? E um imóvel pode mudar de uso? Com certeza pode, né? Então, se a gente olhar o patrimônio que vocês têm aí, por exemplo, a casa da alfândega, a antiga casa da alfândega, hoje é um restaurante, né? A antiga estação Sorocabana, hoje é biblioteca. O fórum virou guarda civil, né? O sobrado da Rua Coronel Ismédio, hoje é o museu, né? Então, isso é importante porque vai garantindo que isso seja passado de geração em geração com novos usos, e nada que não garante a preservação. A preservação é garantida, muitas vezes, por essas mudanças de uso, porque, de repente, uma casa no centro da cidade, ela não precisa mais ser necessariamente uma casa, ela pode se transformar num comércio, por exemplo, né? E isso não muda, não tem problema, né, que isso aconteça. O imóvel pode ser reformado? Também, é isso que a gente acabou de comentar, né, que pode ser reformado, pode ser restaurado, pode ser revitalizado. Então, a gente tem algumas intervenções que podem ser feitas em bens tombados, né? Então, a gente tem reforma, a gente tem restauração, a gente tem revitalização. São nomes e conceitos que são feitos para dentro da área da arquitetura, da engenharia, são formas diferentes de se fazer reformas, tá? Mas eu pus aqui para vocês só entenderem um pouquinho, né, essa conceituação do que a gente fala, né? Então, a reforma é método construtivo de modificar. A restauração, a gente faz uma reforma, mas de uma maneira que se preserve características e com métodos de construção diferenciados. Então, por exemplo, vou restaurar uma parede de taipa, eu não posso fazer uma reforma, porque eu não vou construir ela com os métodos construtivos que a gente tem hoje. A gente faz uma restauração tentando procurar técnicas que a gente consiga estabelecer a estabilidade dessas paredes,
que a gente não tem mais o método de se fazer, talvez de uma forma de um tijolo, alguma coisa assim, com métodos novos, né, metodologias, vamos pensar assim, metodologias contemporâneas que a gente ajude a preservar coisas do passado. Então, a restauração trabalha dessa forma. E a revitalização é quando a gente tem essas questões de uso, né? Então, eu tinha uma casa e eu quero transformar ela num comércio, eu vou revitalizar essa casa, eu vou dar uma nova vida para ela, tá? Existe algum incentivo? Existe. Existem incentivos para leis municipais, para leis federais e estaduais. Então, a gente tem também legislação que faz isso, tá? Que contribui com a preservação desses bens patrimoniais que a gente pretende preservar, né? Outra questão com relação a qualquer cidadão pode pedir um tomamento, isso aí a gente já viu um pouquinho ali para cima, né, que a nossa Constituição permite isso. Se é possível impedir a destruição de um bem, é possível sim, né, a gente consegue impedir essa destruição, conforme a gente eu já trouxe aqui para vocês essas informações aí acima, tá bom? Isso com relação aos bens imateriais, é a mesma forma, a mesma questão que a gente usa para o material, a gente usa para o imaterial, tá? Então, aqui eu trouxe só uma foto assim para a gente estar conversando depois futuramente, mas é uma foto antiga que eu encontrei aí da cidade de Porto Feliz em 1925, então para vocês verem como a cidade vai mudando ao longo do tempo e o que a gente tem que preservar? A gente tem que preservar aquilo que faz parte da nossa história. Então, coisas que estão nessa foto poderiam estar sendo preservadas. A gente vê a igreja aí maior, né, que eu acho que é a construção maior aí que está apresentando aí para você, mostrando aí nessa imagem, e ela ainda está sendo preservada. Então, por isso que é importante a preservação dela, porque ela vai trazer toda essa história lá de trás e que continua sendo preservada, né? Então, eu acho que é isso, né, que eu queria trazer um pouquinho para vocês, para a gente abrir essa discussão. Eu acho que vocês, como professores, né, eu falo muito para os meus alunos na faculdade, né, que a gente é sempre uma formiguinha, e vocês como professores de crianças, que é muito importante, as crianças são o futuro do nosso país, né, que elas aprendam também, que vocês consigam levar um pouquinho dessa informação para elas, que são os pequenos que vão conseguir reconhecer muitas vezes coisas que são importantes através do nosso olhar. Então, se nós apresentarmos para eles, né, que essas situações, que a importância dessas questões todas para a vida da cidade, com certeza a gente vai ter cidades melhores, né? Porque é como a gente fala, voltando a falar dos meus alunos de novo, né? É como eu falo muito para eles, como é que a gente faz para preservar um prédio velho, um prédio antigo numa cidade? É como se a gente tivesse um avô, né? Você tem o seu avô na sua casa, você põe um chale bonito, você põe uma mantinha na perna dele, ele continua ali, né? E isso faz parte da nossa vida. Então, dentro das cidades, a gente também tem isso, né? Do reconhecimento que isso é importante para garantir essa preservação das nossas histórias, né? Das nossas vidas em comunidade. Então, isso é importante para preservar. Então, eu vou parar a apresentação por aqui, tá bom? E a gente vai voltar a conversar aqui mais para frente. Eu acho que agora entra o Renan, né? Eu acho que a Renata vai apresentar para vocês. E daí, no final, a gente volta a conversar, tá bom? Deixa eu só cancelar aqui a apresentação. Tá certo, Ju. A Juliana trouxe, acho que, uma bagagem bem interessante para nós, no sentido do que é o patrimônio em si, né? E toda a sua ordenamento legal, a questão da preservação, e eu acho que dá para a gente amarrar bem com a fala agora do Renan, e depois a gente abre para discussão. Tudo bem? O Renan, que vai fazer uma fala agora, o Renan Treft, ele é arquiteto e urbanista, graduado pela PUC Campinas, doutorando e mestre em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da FAUSP, desenvolveu desde a graduação estudos referentes ao processo de gênese das cidades brasileiras,
com enfoque para as cidades do interior paulista. O processo de instalação das capelas, criação das freguesias e ereção das vilas, além da construção dos edifícios públicos e das igrejas matrizes. Atualmente, estuda a produção arquitetônica na primeira metade do século XX, com enfoque para a produção brasileira e suas múltiplas relações, principalmente o movimento neocolonial. Possui ainda ampla formação no campo disciplinar do restauro arquitetônico, suas teorias e práticas projetuais, bem como acompanha projetos em edifícios históricos. É docente do Centro Universitário Padre Anchieta, em Jundiaí, onde leciona as disciplinas de História da Arquitetura, Estética e História da Arte, e Ateliê de Projeto. É ainda membro do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios e do ICOMOS São Paulo. Renan, por favor. Boa tarde a todos. Obrigado, Renata, pela apresentação. Bom, findada a fala da professora Juliana, onde nós vimos um pouquinho do modo de como os meandros técnicos entendem tanto a preservação, o tombamento, né, os mecanismos legais que existem para salvaguardar os nossos bens. Eu vou agora buscar fazer uma análise com vocês, conduzir uma leitura mesmo, pouco a pouco, a respeito de como nós conseguimos reconhecer e sentir parte desse patrimônio. O patrimônio, se ele for preservado pelos meandros técnicos, como a Juliana acabou de colocar para nós, mas não tiver o envolvimento da comunidade a qual aquele imóvel, aquele saber fazer, aquele lugar representa, ele é apenas uma medida legal que vai virar, de fato, o tombamento do edifício. O edifício vai acabar tombando porque ele não tem uso, ele não tem relação ali com o lugar onde ele está, com as pessoas com que se relacionam com ele, com o seu próprio uso. Então, nós precisamos entender que o patrimônio, através dos mecanismos legais de preservação, ele também tem um aporte que se encontra diretamente com a população, que vai usar, que vai salvaguardar e vai dar sentido para aquele lugar, para aquele edifício, para aquele saber fazer, para aquela paisagem, para aquele rio. Porque tudo isso, no cômputo geral, vai culminar na identidade do lugar. E as pessoas vão se identificar e vão utilizar desse artifício que está tecnicamente preservado para também se promover antes a outras pessoas, a outras cidades, como um marco ali do lugar onde ela vive. Então, nesse sentido, eu vou voltar um pouquinho para trás, para nós podermos, então, pensar como que a relação da história culmina com a preservação. A preservação, a Juliana bem colocou, que nós preservamos por motivos éticos, ou seja, para que as outras culturas, as outras pessoas tenham direito de também conhecerem aquele bem, porque ele, de determinado modo, ele foi identificado como parte de uma sociedade, parte de um conjunto de pessoas, e ele representa algo para aquela porção ali selecionada. Mas todo esse processo de reconhecimento e atribuição de valor para esses lugares, para essas construções, para esses modos de fazer algo, elas passam por um processo de historização, né? Ou seja, por que que aquilo é importante? Por que que aquilo representa determinado povo, determinada nação, através das suas características formais? Então, é importante nós olharmos para a nossa situação brasileira e lembrarmos que lá, no início do século XX, logo após a proclamação da República, vai se iniciar um processo bastante expressivo pelas elites, principalmente pelos intelectuais, no desejo de constituir uma identidade e o estabelecimento do que seria, então, a alma brasileira, ou seja, o que caracteriza o Brasil como tal. E nesse processo de identificação da identidade do Brasil, que era voltado a um desejo de colocar o Brasil numa rota internacional, né, de expressar o Brasil ante aos outros países, dentro do próprio país vai haver buscas regionais para identificar aonde cada determinado lugar conseguiu contribuir para esse país agora em construção e também em exaltação através dessa memória. Então, os estados, eles vão
cada um com as suas características, com o seu processo, seu ciclo econômico, seu modo de arquitetura, a sua imigração, o seu modo de colonização, vai buscar ali esses resquícios temporais que, juntos com os demais, constroem essa nacionalidade, essa identidade brasileira. Então, a história, ela é a construção de um passado. Nós olhamos para o passado e nós relatamos aquilo que aconteceu através de leituras do que aconteceu lá no final, lá no início, né? Perdão. Então, esse processo histórico, ele vai estar muito envolvido pelos agentes, ou seja, aqueles que estão fazendo a história, aqueles que estão buscando esses resquícios do passado, o próprio período aonde isso aconteceu, e quais fatos vão ser tomados para narrarem algo com vista a constituir uma história. Nunca existe uma única história. São várias que vão se sobrepondo, e o historiador tem ali o papel de fazer os recortes necessários para que, segundo o seu entendimento, fique algo bastante coeso. Então, desse modo, já fica claro para nós que a história não é arbitrária, né? A história, ela é algo construído, idealizado por alguém a partir daquilo que se deseja contar. E esse período, então, inicial do século XX, o Brasil estava querendo se promover no mundo, né? Ou seja, quem é o Brasil no cenário dominante europeu e americano? Quem é esse país? O que nós podemos mostrar dos nossos feitos, da nossa arquitetura, dos nossos ciclos econômicos, para nos inserirmos a esse circuito cosmopolita que havia naquela época. Então, nesse período, principalmente, haverá aí um entendimento da cultura como a capacidade de se desenvolver economicamente. É por isso que, majoritariamente, nesse período, nós vamos ter uma busca incessante, ainda mais no nosso estado de São Paulo, para mostrar como, de algum modo, povos do passado, segmentos do passado, técnicas do passado, possibilitaram o Brasil ser o que ele é hoje. Então, nesse processo de buscar os responsáveis por fazer essa expansão, por conseguir desenvolver esse país que agora que está querendo se vender internacionalmente, muita coisa ficou excluída desse processo histórico. Principalmente questões que estão lá adormecidas, mas que são tão específicas, elas formam as pessoas, elas moldam o caráter, a identidade, o modo de ser, os costumes. Isso não foi, por um tempo, identificado como parte da alma brasileira. Essa alma brasileira ela foi destacada através dos grandes feitos que, através desse processo histórico, foram os que possibilitaram agora o Brasil republicano ser essa grande nação. Nesse sentido, essa história construída, esses passados imaginados e narrados, eles vão culminar na cultura patrimonial, porque vai ser a constituição dessa história que vai falar posteriormente o que deve ser preservado ou não, o que deve ser reconhecido como importante ou não. Por quê? Porque eles são partes técnicas, suportes que justificam aquela história narrada. Então, é um processo que está intimamente ligado. Nunca há a preservação sem o exercício do reconhecimento de como a história se dá naquele lugar. Se nós olharmos para a velha cidade, para o velho porto, né, de Araraquara, nós vamos encontrar, no decorrer do tempo, muitas camadas de patrimônio sobrepostas. São muitas coisas que foram acontecendo ao longo dos anos. Nós estamos falando de um território que vai se desenvolver a partir de 1600 e que, em determinado momento, na busca dessa constituição historiográfica paulista e do próprio Brasil, nós transformamos esse velho porto, esse lugar extremamente importante, num palimpsesto. O que é um palimpsesto? É um papiro da antiguidade,
aonde eles raspavam e escreviam novamente lá em cima. Então, nesse sentido, se nós olharmos um pouquinho para a história de Porto Feliz, nós vamos perceber que a construção que culminou no que hoje nós temos em patrimônio, ela exaltou certas questões e deixou outras lá em segundo plano, acabou não olhando para essas questões que são importantes para a construção do todo, do que é a identidade da cidade de Porto Feliz. Como nós olhamos esse porto, o próprio porto em si, né, ele não é arbitrário. Ele é fruto de um conhecimento, de uma cultura secular dos indígenas. Os bandeirantes, se chegaram até aí, foi porque alguém falou para eles que aí era o melhor lugar. Se eles adentraram dentro desse rio para avançar, adentrar os sertões, foi porque tinha alguém que tinha muito domínio dessa natureza, bastante pujante, forte, e que permitiu que ele se desenvolvesse. Então, quando nós olhamos para o porto e as monções, que é um grande patrimônio nacional, porque, inclusive, vai ser elencado lá em 1920, depois a se tornar a Semana das Monções, é um evento que, de fato, ele mostra a capacidade do brasileiro de dominar o território e construir cidades e se desenvolver tecnicamente. Mas esse porto e as próprias monções, eles revelam muito mais sobre a cultura e a inteligência dos indígenas nativos e dos negros, pela força de trabalho no manejo dos batelões, né, das canoas, do que pela exploração realizada pelos brancos portugueses. Nesse sentido, nós começamos a olhar que a construção histórica que nós temos no Brasil, ela foi feita pelas elites, por pessoas que detinham conhecimento e que acabou se tornando um artifício de valorização da própria cultura europeia que havia sido implantada aqui. Quando nós olhamos para a arquitetura, para o neocolonial, que é o estilo que eu estudo no meu doutorado, nós vemos claramente isso. Nós vemos um português vindo para o Brasil, fazendo um movimento para ressaltar a arquitetura colonial brasileira, mas, na verdade, ele queria enaltecer a herança portuguesa que existia aqui no Brasil. Então, nós vamos ter uma história que, durante muito tempo, vai ser uma história que vai enfatizar um cunho de um Brasil branco, católico e descendente de europeu. E aí, nós utilizamos um evento, algo tão importante para o nosso desenvolvimento como as monções, e nós exaltamos apenas o domínio dos bandeirantes como sendo essa força que adentra o sertão, e sem olhar as múltiplas camadas do palimpsesto que estão ali rodeando e dando suporte, que possibilitaram que esses bandeirantes chegassem até onde eles chegaram. Sem esse conhecimento, sem essa força, sem essa cultura secular que passou de pessoas para pessoas, os bandeirantes não chegavam nem na esquina. Por quê? Porque é uma mata densa, é um rio caudaloso, é uma região complicada. Então, tudo isso estava ali de suporte, aparece em alguns poucos textos, mas eu acho que não acaba sendo o elemento de destaque, né? Como que é, então, as monções que são tão importantes para os portos felicenses. Então, nós identificamos... Alguém fala alguma coisa? Nós identificamos, então, em Porto Feliz, nesse território importante, um cruzamento de culturas. Nós temos os indígenas, os negros, os portugueses, os imigrantes, todas essas camadas sobrepostas de culturas diferentes, de entendimento de espaço diferentes, de práticas e costumes diferentes, eles vão formar um lugar, que é o que nós chamamos de genius loci, né? Ou seja, qual é o espírito desse lugar? O espírito que se conformou ao longo de todos esses anos com essas muitas camadas que foram se sobrepondo, com essas muitas interferências e colaborações que vêm das mais diversas fontes, não sendo apenas um grande feito de cunho bandeirante que chegou ali e fez acontecer. Nós temos muita contribuição que vai, então, conformar a identidade de Porto Feliz.
E aí eu pergunto, né, o quanto o nosso patrimônio hoje, ele exalta essas muitas camadas que existem no patrimônio de Porto Feliz. Como está a relação das pessoas com esse patrimônio múltiplo, diverso, que existe na cidade? E aí é importante nós olharmos que a cidade de Porto Feliz, ela é nada mais do que uma expressão que eu estou pegando emprestado de outra cidade, mas é que eu acho que ela também faz bastante sentido aqui, a boca do sertão, né? Ou seja, todo o desenvolvimento territorial que a gente tem de muitas cidades que vão ser fundadas depois dessas monções, elas partem de Porto Feliz. Então, a cidade de Porto Feliz, né, o velho porto de Araritaguaba, se torna, então, parte de outros territórios, ou seja, ela exerce um poder centralizador e dissipador para os outros lugares. Lembra que eu falei que o Porto Feliz tinha um espírito próprio, porque nós temos um cruzamento de culturas? Ou seja, se as monções partem daqui, essas culturas que estavam ali sendo formadas através dessas sobreposições de povos, elas também serão dissipadas pelo território através dessas monções. Então, Porto Feliz como um polo irradiador de culturas, de conhecimentos, de técnicas, que vai, então, de fato, possibilitar o desenvolvimento do interior do país. Então, em tudo isso, nos fica a pergunta assim, o que é, então, o nosso patrimônio? Nós já sabemos, a Juliana mostrou vários patrimônios da cidade de Porto Feliz. Patrimônios tombados, patrimônios salvaguardados, estão lá, estão preservados. Mas o que nos faz, enquanto povo, enquanto sociedade, reconhecer esse patrimônio? O que é esse conjunto edificado, esse rio que cruza o meu espaço urbano, esse porto que é um marco histórico desenvolvimentista do país? O quanto nós hoje nos reconhecemos com esse lugar. Então, como eu falei, a cidade de Porto Feliz é um lugar de muitas camadas. São muitos patrimônios que estão sobrepostos. E quanto cada um desses patrimônios, eles estão sendo utilizados, reconhecidos, entendidos pela população. Muitas vezes há patrimônios que as pessoas nem entendem por que aquilo está preservado. E às vezes nós preservamos um edifício pela técnica construtiva, por um acabamento, porque foi um mestre de obras que mandou fazer. Então tem muitas coisas que podem gerar a preservação e que precisam ser entendidas pelas pessoas. Quando nós olhamos lá para o início do século XX, nós estamos vendo a construção de uma história que vai culminar na preservação desses pontos estratégicos, porque eles são suporte dessa história criada, dessa história narrada ao longo do tempo. E hoje, como nós conseguimos olhar para esse patrimônio tombado e identificar os substratos que permeiam ele e que dão identidade para o próprio município? Porque muitas vezes o patrimônio, ele não é só a grande construção. O traçado urbano, a forma das casas, o modo com que as casas são construídas, uma procissão, uma determinada celebração, a Semana das Monções, tudo isso, eles vão configurar a identidade patrimonial do lugar. Então, quando nós olhamos para Porto Feliz, nós estamos encontrando patrimônios arquitetônicos, edifícios, patrimônios urbanísticos, o traçado urbano da cidade de Porto Feliz, ele remonta ao período da formação da cidade. Provavelmente vocês já devem ter ouvido alguém falar o seguinte, nossa, por que o prefeito não manda alargar essas ruas, deixar isso aqui mais viável, né? Está muito apertado, está estreito. Por quê? Porque a pessoa não consegue perceber que o traçado urbano remonta a um período colonial de ocupação territorial, remonta a um período histórico, a um modo de saber fazer, a uma questão que acaba sendo a identidade de Porto Feliz. Quando nós vamos para Paraty, nós gostamos de ver as cidadezinhas com as ruínas, a cidade com as ruas estreitas, os edifícios brancos, baixos. Por quê? Porque aquilo configura a identidade.
A mesma coisa acontece com a cidade de Porto Feliz. Há muitos patrimônios que não estão tombados, mas que eles desenham a identidade da cidade. E aí a pergunta fica: como nós estamos percebendo esses muitos patrimônios que não estão tombados, mas que configuram a nossa identidade? E aí nós podemos seguir a lista, né? Nós temos patrimônios artísticos, que são manifestações de variados modos, culturais, que são uma gama de eventos, celebrações, a própria paisagem de Porto Feliz, né? O costão, o rio, o porto, o nome Araritaguaba, o lugar onde as araras pousavam, né? Como que essa paisagem em volta a uma cidade está sendo entendida pelas pessoas? O patrimônio social, ou seja, como que as relações, os eventos estão acontecendo. Patrimônio imaterial, o cearense, as comidas, as danças, a própria Semana das Monções é um patrimônio imaterial de suporte a um patrimônio material, porque é um grande evento no qual se envolve toda a cidade e que dá suporte para o reconhecimento, a valorização de uma questão arquitetônica, paisagística, urbana, um patrimônio industrial, porque nós estamos falando das monções, desenvolvimento, nós temos o engenho, nós temos o trem. Então, a cidade de Porto Feliz, ela é muito feliz, literalmente, porque ela tem muitas questões que estão ali se sobrepondo umas às outras e constitui a identidade desse lugar. E aí, de tudo isso, fica aquela questão: como nós nos reconhecemos nesse lugar? Eu identifico, como eu falei, a questão do espírito do lugar. Eu adoro em Porto Feliz, que tem as ruas estreitas, aí eu saio, vou no porto, vejo a igreja lá no alto, aí eu desço a escadaria que eu chego lá embaixo. Todas essas questões que não estão tombadas, que não estão preservadas, elas constituem um patrimônio da cidade, porque elas são elementos identitários desse lugar. E aí, fica um pouco da pergunta para nós, que nós estamos ensinando por que a cidade é desse jeito, ou por que não pode mudar, por que eu não poderia fazer uma grande ponte ali em cima do rio, chegar do outro lado da margem, lotear. Há o entendimento, ficou a indagação para nós, né? Eu consigo ver as pessoas reconhecendo essas questões que não são claras, não estão escritas no livro da Belas Artes, do livro do Tombo, como a Juliana colocou, mas que constituem a identidade. A historiografia, como nós vimos no começo aqui da minha fala, não colocou muitas coisas como identitárias de Porto Feliz. Buscou exaltar aquilo que era do interesse maior de uma noção estadual, de uma noção nacional. Mas e as outras coisas que estão acontecendo aí e que vocês conhecem? Acho que a Sônia comentou aí um pouquinho sobre a lenda das canoas, da canoa fantasma, né? Eu li escrito ali. Aí ela até comentou que tinha ido por material, e aí tem uma questão, né? Uma lenda não pode ser um patrimônio material, porque um patrimônio material tem que ter um suporte de existência. Uma língua, uma dança, inclusive ela é revisada constantemente. Mas a lenda da canoa, ela faz parte de um suporte para o patrimônio cultural, para o patrimônio arquitetônico, porque ela nos ajuda a contar e a recontar constantemente questões que podem ter sido ficadas escondidas ou negligenciadas no processo historiográfico. Como são esses índios que deram a vida nesse lugar? Como são esses negros que construíram essas canoas através de um saber fazer do indígena? São agentes, muitas vezes, excluídos, apagados de uma sistemática narrativa que, como eu disse, busca valorizar o branco católico europeu. Mas tudo isso foi possibilitado através de muitas pessoas e muitas culturas que foram acontecendo concomitantemente. E aí, o que marca a identidade de Porto Feliz? As monções? Qual das camadas das monções? Os bandeirantes?
os negros e a sua cultura secular, a força de trabalho dos negros que construíram tudo isso, os europeus que chegaram posteriormente como imigrantes para trabalhar, a festa de Nossa Senhora Mãe dos Homens, a imagem que fica lá, que não vai embora da cidade. Então, qual dessas camadas nós queremos contar e valorizar? E aí, nós precisamos, nessa empreitada de descobrir a nossa identidade, ir em busca dos signos que nos representam. E um pouco além do óbvio, né? Às vezes, como eu falei, o tombamento já garantiu a preservação da igreja, do parque, mas tem muitas outras coisas que podem acontecer e que vêm, ao longo tempo, uma sabedoria ancestral sendo passada de gerações em gerações, que precisam ser contadas, porque elas também fazem parte desses grandes eventos, que também fazem parte da característica da cidade de Porto Feliz. Então, quando nós falamos em patrimônio, é necessário conhecer. As pessoas precisam conhecer. E não é conhecer de ir visitar. Ah, eu olhei, que lindo, vou embora. É um conhecer de conhecimento, é de entender. Por que que este imóvel é tombado? Por que que tem a Semana das Monções? Por que que esse edifício está sendo restaurado? Eu preciso entender essa valorização. Eu preciso buscar os motivos pelo qual essa ação está sendo feita. E após esse conhecimento, eu preciso constantemente passar por um processo de revisão, revisão, revisão. Por quê? Porque quando eu constituo um patrimônio, pode ser que eu tenha excluído algumas coisas, eu tenha negligenciado algumas coisas. Então, esse processo de revisão por parte da própria sociedade, por parte dos técnicos, tem que acompanhar a manutenção desse patrimônio, de por que que ele, então, configura-se como uma identidade para aquele lugar. E aí, como eu tenho falado, tem patrimônios que não são diretos, tem patrimônios que não é uma grande construção, não é um fato notável, mas eles pertencem ao íntimo da cidade, a um cotidiano, a uma identidade, e que fazem parte do imaginário das pessoas. Isso, sim, precisa ser preservado, precisa ser reconhecido. As pessoas precisam se apaixonar pelas cidades. Hoje em dia, o que nós vemos mais são os jovens falando: ah, eu não vejo a hora de ir embora daqui. Eu vou para São Paulo, eu vou para o Rio de Janeiro, eu vou para qualquer lugar. Eu acho que nós precisamos fazer um esforço para que as pessoas comecem a conhecer aquilo, o lugar aonde elas estão. Porque a partir do momento que elas se apaixonarem e se sentirem parte daquilo, a preservação vai chegar no seu nível mais alto, vai chegar no seu nível que nós podemos dizer de excelência. Porque aí eu tenho o mecanismo legal de suporte, mas eu tenho a ação da força populacional dando sentido para aquele mecanismo. Senão, fica um diálogo entre técnicos e técnicos, e a população fala: ah, legal, larga lá, não sei nem o que está acontecendo. Isso não pode acontecer. Nós precisamos fazer essa empreitada com os nossos alunos de entendimento, de conhecimento, de como isso funciona. E a nossa posição hoje é uma posição de revisão. Nós precisamos revisar consistentemente toda a história construída do Brasil. Como eu falei, um grande trabalho foi feito, mas agora a gente precisa lapidar essa história. Nós precisamos acrescentar páginas que não foram colocadas. Por quê? Porque muitas vezes uma pessoa pode falar: nossa, mas eu sou, por exemplo, né, eu sou negro, o que eu tenho a ver com as monções, eu sou branco, nana? Muito mais, às vezes, do que ele pensa. Então, essa revisão, ela coloca as coisas no seu devido lugar. Ela vai caminhar para um conhecimento pleno da questão que envolve aquele bem, aquele patrimônio ali constituído. O ensino é a base da preservação. As pessoas só preservam o que elas conhecem. Se elas não conhecem, elas jogam no lixo. As pessoas só vão identificar o valor a partir do momento que elas entenderem o sentido que aquilo tem e por que aquilo faz
parte dela e como aquilo faz parte. E aí, o entendimento de que a preservação é um ato coletivo. A gente preserva nossas fotos, a anel que era da nossa avó, a corrente que era do nosso avô, isso é nosso. Mas um patrimônio no âmbito de uma cidade, ele tem que falar de um todo. Então, nós precisamos ter esse elemento de apoio educacional para que todos façam a sua parte. Inclusive no papel de revisão, né? Porque quando a pessoa começa a entender o patrimônio, ela automaticamente vai buscar um processo de revisão, de entendimento, de como aquilo de fato se deu. E aí, como nós interpretamos esse patrimônio, né? Ou seja, como nós lemos aquilo que está tombado. Nós vimos aqui que os tombamentos são todos pelo governo do Estado, ou seja, alguém lá do Condefat veio lá e falou, isso aqui é interessante, vamos tombar. Pronto, salvaguardou. Mas como nós interpretamos isso? Porque isso é importante para nós. Como que nós conseguimos ler essa ação de salvaguarda? E aí eu chamo a atenção um pouquinho para vocês de que as monções, ela tem esse caráter formador cultural e específico do lugar. Ou seja, esse grande evento das monções, ele possibilitou a formação de um território tão urbano, tão diverso, que não se limitou apenas ao porto de Araraquara. Ele adentrou os sertões do país. Se nós fizéssemos um estudo sistemático, nós identificaríamos nessas cidades que foram fundadas a partir dessas empreitadas, muitos resquícios que vêm desse polo cultural formado com as monções. E aí, eu chamo a atenção que a Semana das Monções, ela é o ápice da valorização local, porque ela é um evento imaterial, como eu disse, de suporte para o material. Ela é um patrimônio nato da cidade de Porto Feliz. E aí eu fiquei um pouco em indagação, porque eu fui pesquisar a Semana das Monções. E aí eu fiquei assim, será que a única imagem existente desse processo complexo, denso, cultural, de desenvolvimento regional, é a figura do bandeirante? Aí eu peguei algumas das chamadas da Semana das Monções e vi aí, né? Vejam, sempre a figura do bandeirante sendo exaltada. A última aqui, que é aqui embaixo, até pequenininha, nós conseguimos ver o indígena lá no fundo, né? Mas quem está no meio? O bandeirante. E aí eu pergunto, será que não é o momento de nós reinterpretarmos um pouco também esse patrimônio? Será que não é o momento de nós olharmos lá para o início da historiografia e vemos que as narrativas foram construídas buscando uma valorização e que muitas questões podem ter ficado apagadas desse processo tão rico que tem a cidade de Porto Feliz? Confesso que eu posso estar, às vezes, cometendo algum delito, porque eu nunca fui, achei até interessante em participar da Semana das Monções, mas pelo que eu li, pelo que eu achei de imagem, eu fiquei um pouco com essa impressão. E aí eu fiquei pensando, será que desse modo o patrimônio não se torna repetitivo toda vez essa mesma questão? Será que eu acho que nós não temos muito aí a ser descoberto nesse meio e que vai transformar esse patrimônio em algo bastante interessante, desenvolto para a própria cidade? E aí eu também me fiz a seguinte questão: como que a vocação turística ela é explorada pelos porto-felicenses? Ou seja, como que os próprios moradores da cidade veem a vocação turística? Eu estava lendo lá o plano diretor de turismo de Porto Feliz, e eu vi que um dos problemas que eles encontravam, né, os técnicos encontravam, eram que a própria população desconhecia o patrimônio e que havia um déficit de receptivo para os turistas. Aí, isso vai de encontro com o que nós estamos falando aqui, né? Se as pessoas têm conhecimento de onde elas moram, amor, se elas estão apaixonadas pela cidade, elas vão, à medida que o tempo for passando, se tornarem verdadeiros agentes do turismo da própria cidade. Elas vão ser os guias, elas vão ser a recepção, elas vão ser essa ponte entre o turismo.
Porque o turismo, ele é um agente exógeno, é alguém que vem de fora, visita e vai embora. Mas ele tem uma questão que é um agente endógeno, ou seja, de dentro dele, que é um reconhecimento, uma valorização. E aí, nesse processo de nós que aqui estamos, reconhecemos, valorizamos, trabalhamos, nós conseguimos trabalhar com esse agente exógeno através de uma sistemática econômica bastante interessante, né? Ou seja, o patrimônio se tornando ali um elemento estruturador da economia da cidade. Então, desse modo, fica-nos um pouco a reflexão, né? Como nós estamos lendo esse patrimônio? Como nós estamos entendendo esses lugares? Como nós estamos ensinando esses lugares para as pessoas? Nós estamos repetindo discursos consolidados ou nós estamos buscando entender outras nuances e contornos que se dão nesse lugar? Como que esse patrimônio, que aí está, faz parte do dia a dia, ele consegue ser um apoio para atividades econômicas, né? Uma valorização do próprio lugar. E aí eu achei essa imagem de uma Semana das Monções, que é acho que uma representação teatral que vocês fazem, né? Bastante, dá para ver que é bastante participativo, denso, isso é lindo, isso é bacana. Mas eu ainda vejo a figura do bandeirante, a figura do branco, do europeu. Eu acho que esse processo de reconhecimento, ele precisa que tenha outros contornos, outras narrativas, porque isso vai gerar um todo, uma identidade bastante completa para a cidade de Porto Feliz e com seus muitos patrimônios, tombados ou não, mas que são extremamente importantes aí para a cidade de vocês. Obrigado. Muito bem. Obrigada, Renan. Foi ótimo. Foi ótimo a sua fala, a da Juliana. Eu acho que hoje esse encontro ele serviu mais como provocação, né? Da concepção do que é o patrimônio, que vem a Juliana colocando bem pontuando mesmo, né? O que é o patrimônio, como que legalmente ela é constituída, quais são os órgãos do nosso papel enquanto agente da história, né? E formador. O Renan, ele fecha o raciocínio, né, da Juliana no sentido de patrimônio, mas fazendo algumas provocações, né, da história construída e as desconstruções que nós estamos imbuídos hoje, né? E eu queria só colocar uma questão aqui, enquanto um raciocínio mesmo, né, e uma provocação em relação a esse projeto de educação patrimonial, que é tratar bem essa questão assim, as ferramentas que Porto Feliz tem enquanto histórico, turístico, um bem social e cultural, na formação e consolidação de uma instituição de memória que será constituída na retomada e entregue novamente para a população no ano que vem. Mas também fazer uma reflexão no sentido de pensar qual é o nosso papel enquanto agente, né? Agente da história social. Quais os movimentos socioculturais nós somos envolvidos hoje, né? Então, a construção da história, ela permeia de vários significados e identidades, que é construída dentro daquele período. Hoje há um movimento desse contra-movimento, né? De um movimento contrário a essa consolidação. Mas como que a gente pode dissociar, né? O professor como mediador, qual é a função que ele exerce hoje? Né? Qual é a história que ele está construindo e fomentando? Acho que muito, muito bacana nesse sentido. Então, agradecer mesmo. Acho que falta esses 5 minutinhos, 6 minutinhos, para a gente abrir, quem quiser fazer alguns apontamentos.
Eu fui anotando algumas observações lá do chat, já que não teve perguntas, mas muito interessantes, né, como participação a gente entende, da Maria Simone apontando, né, o prato típico cearense. A Sônia, ela coloca a lenda da canoa, a Paula também, a lenda da canoa. A Cibele trouxe o chapéu da madre. A Sônia também apontou alguns memorialistas, algumas pessoas enquanto conhecimento, né, que trazem algumas reflexões nesse sentido. Então, eu acho que é importante essa fala, esse momento de vocês. Alguém deseja estar falando alguma coisa? Eu sei que tem algumas pessoas com a mão levantada, a Cristina, a Carolina. Vocês querem falar alguma coisa? Acho que não, né? Fazer alguns questionamentos. Renan, quer amarrar, fechar alguma coisa? Juliana? Eu só posso comentar uma coisinha? Sim. A Sônia colocou aqui que não tem mais os bandeirantes, famílias monçoeiras. Acho bastante pertinente, acho válido. Acho que esse processo de revisão historiográfica, né, histórica, ela tem que acontecer em todas as instâncias, para nós entendermos que patrimônio é esse que nós estamos lidando. Então, eu fico muito feliz que vocês estão nesse processo, nesse reconhecimento, porque senão a gente fica sempre repetindo o mesmo discursos construídos, né? Então, como que é a formação mesmo, né, desse lugar, desse território, esses agentes, o que está por detrás, o que está oculto? Nós precisamos sempre trabalhar nessa chave. Isso eu vejo como super importante. Muito bom. A Juliana, será que quer... desculpa, Ju, tá. Não, eu acho que eu vou na mesma linha do Renan, a importância da gente fazer essas reflexões, inclusive com as crianças, porque são elas que estão hoje reconhecendo uma cidade que elas vivem, que não conhecem o passado, mas que cidade é essa que nós, adultos, queremos que elas também reconheçam, né? Então, eu acho que isso é um papel muito importante de como a gente fazer essas conexões, de apresentar essa história, de que maneira isso pode ser contado dentro das nossas cidades, né? Eu acho que isso é importante, essa leitura dessa linha do tempo é importante para a gente conseguir criar, de repente, roteiros turísticos, que a gente conte essa história para todos, né? Não é só para os moradores dali, mas para os próprios visitantes que venham conhecer a cidade, né? Então, eu acho que é bacana, e eu acho que o papel do professor aí é fundamental, porque nós, né, que trabalhamos com preservação, com educação patrimonial, nós precisamos dos professores em sala de aula, porque são eles que têm o contato direto com os alunos, né? Então, a gente faz um trabalho de sementinha, né, de trazer um pouquinho para vocês, né, eu acho que essa informação de conteúdo, de suporte, para que vocês consigam levar essa informação para frente, né? Perfeito, gente. Acho que com a fala, acho que dá para a gente ir fechando. Só reforçar uma questão importante. Esse é o segundo encontro nosso, o primeiro foi o seminário, hoje está sendo o segundo, o primeiro remoto, mas o segundo, e o mês que vem haverá o terceiro encontro, que a gente finaliza essa primeira etapa, para depois dar um início ao segundo processo do projeto de educação patrimonial, que é desenvolvido pelo CISEM e pela Campo Ortinari, por meio, né, deles, da parceria deles, mas que conta com um apoio muito importante, que é da Secretaria de Educação. Então, estender aqui os agradecimentos a vocês, da Secretaria de Educação, da Municipal de Porto Feliz, e vou passar só mais um informe antes que a gente finalize. A lista de presença, como eu fui passando o olho aqui no chat, eu vi que tem algumas escolas que os professores estão participando em grupo, nós vamos deixar o arquivo aberto para a lista de presença por mais 15 minutos,
Tudo bem para vocês? Mais 15 minutos para vocês entrarem no link e acessarem, porque tem, né, essa questão da certificação que a gente vai estar encaminhando para vocês. Outro informe também importante em relação a isso, a certificação. Nós encaminhamos para vocês os certificados. Caso alguém não receba ou teve algum problema, que acho que foi sanado essa questão do primeiro encontro, se vocês quiserem marcar, eu vou colocar aqui no chat o nosso e-mail, que é o contato@engenhocultural.com, tá? Então, dá um prazo de uns 10 a 15 dias para a gente estar encaminhando para vocês esses certificados, e caso vocês não tenham recebido até então, vocês entrem em contato conosco. Então, mais uma vez, agradecer a fala da professora Juliana, do professor Renan, a parceria com a Secretaria de Educação, e agradecer imensamente a participação de vocês. Esperamos que tenha contribuído de uma maneira significativa ou um pouco, né, provocado. Acho que são provocações, né, da gente enxergar também o nosso entorno e o nosso papel social enquanto responsáveis, né, pela guarda e pela preservação, mas principalmente pela construção, né, coletiva de uma memória, de uma história. Então, acho que é isso, gente. Agradecer. Ju, Renan, obrigada pela parceria de vocês. E eu até mais. Agradeço o convite de estar aqui. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.